Boa noite. Boa noite. Vamos às matérias de hoje. Fome no mundo agravada pelas guerras. Igreja na República Democrática do Congo transforma luto em celebração. Seguro contra o apocalipse? Os bunkers de luxo dos bilionários para se preparar para o fim do mundo. Fome no mundo agravada pelas guerras. Hoje separamos uma matéria que eu quero chamar a atenção para o nome Estreito de Hormuz. Veremos agora na matéria que vamos chamar no vídeo, que saiu no Bom Dia Brasil desta semana, mencionando sobre esse nome, né? Esse lugar que impacta diretamente a crise alimentar em vários países. Vamos à matéria. O relatório não é nada animador, nem quando se olha para trás, nem quando se olha para frente. A fome aguda, aquela que ameaça a vida das pessoas, dobrou na última década. No ano passado, pela primeira vez na história, a ONU declarou situação de fome em dois lugares distintos, Gaza e Sudão, que vivem conflitos violentos. No total, 266 milhões de pessoas em 47 países conviviam com altos níveis de insegurança alimentar no ano passado. E a guerra contra o Irã já está agravando esta crise. A ONU alerta que o fechamento do Estreito de Hormuz, que reduz o comércio global de energia e fertilizantes, tem impacto no mercado de alimentos, deve piorar a fome em países dependentes de importações. Mesmo que o conflito no Oriente Médio terminasse agora, o relatório diz que a alta do preço da comida vai durar pelos próximos 6 meses. E o mais triste é que o mundo parece estar virando as costas para este quadro. A ajuda para financiar programas alimentares caiu 39% no ano passado em relação a 2024. Na segunda-feira, o chefe do Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários disse que o dinheiro gasto pelos Estados Unidos em apenas 2 semanas da guerra contra o Irã já seria o suficiente para salvar a vida de 87 milhões de pessoas. Como podemos ver no vídeo, milhões estão sendo gastos com a guerra entre Irã e Israel, que iniciou o período de fevereiro de 2026. E a chamada dessa matéria relata, né, o quão vem se agravando a crise alimentar, né, pelo globo terrestre. E, particularmente, eu quero chamar a atenção hoje para o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma faixa de água, é uma rota marítima, né, onde estão localizados ali os países, os maiores produtores de petróleo no mundo. E eu quero chamar a atenção para esse estreito. É uma via estratégica. Ali transita mais de 33% do petróleo mundial e 20% do transporte marítimo do mundo também. Então passa ali alimentos para vários países, alimentos ali para o Oriente Médio, e o fechamento desse estreito tem se agravado durante essa guerra, né? Então nós podemos acompanhar, tem sido alvo aí de muitas notícias nas últimas semanas. Essa semana a maioria aí das redes de televisão abertas, elas estão tratando sobre a questão do fechamento do Estreito de Hormuz. Ele está fechado, ele está parcialmente fechado. Eu queria falar um pouco sobre esse estreito hoje aqui. Essa faixa de água é por onde os superpetroleiros passam diariamente, ali transportando mais de 15 milhões de barris de petróleo para vários países do mundo. Nós vamos chamar um mapa na tela agora para que vocês possam entender como funciona ali a rota marítima do Estreito de Hormuz. O petróleo ele vem de países como Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. Está ali entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, como pode ser visto ali pelo mapa. O petróleo ele vem de todos esses países e ele é distribuído, tem destino para Estados Unidos, Europa Ocidental e, sobretudo, China, Índia e Japão. Então, as maiores potências do mundo, elas são dependentes, né, do uso dessa rota marítima. Ela tem uma extrema importância comercial para o mundo. Qualquer coisa que aconteça por ali vai refletir aí em diversas altas de preços pelo mundo. E eu queria chamar a atenção, Ana Paula, sobre essa questão, né? O que você pode dizer assim, que você tem observado, porque impacta também aqui no nosso país, no Brasil, né? A guerra está lá do outro lado do mundo
o Golfo está lá do outro lado do mundo, o Estreito de Hormuz, mas também a gente sofre impacto aqui no Brasil. Onde você pode ver hoje esses impactos ocorrendo no nosso país? Verdade, Alan, assim, por conta desse fechamento, né, desse estreito, a gente pode ver os impactos nos preços dos combustíveis, né? Da gasolina, do óleo diesel. A gente, quando vai abastecer, a gente vê que o preço cada vez sobe mais, né? E assim, o que acontece também? Não só nos postos, mas também nos supermercados. Né? Na compra de alimentos, quando a gente vai no mercado hoje, está cada vez mais delicada a situação da gente poder ali, ter que escolher aquilo que a gente vai levar. Os alimentos estão muito caros, né? Por conta dessa questão, né, que você pontuou, Alan. Exatamente, é porque no Estreito de Hormuz, né, exatamente é uma rota que transita ali não só a milhares e milhares, como nós mencionamos aqui, de petróleo, né? São milhares de barris, né, de petróleo, milhares de litros de petróleo que vai aí abastecendo aí várias potências mundiais do globo terrestre, mas também dali parte insumos, né, e fertilizantes que vão abastecer diretamente aqui o nosso país no Brasil, né? Então isso impacta onde? Nas lavouras. Se a gente não tem alguns importantes fertilizantes, né, e alguns importantes insumos para a agricultura brasileira, isso acaba impactando não só o aumento do petróleo ali, né, dos barris de petróleo, que vai impactar aí no refino, na produção da gasolina, do diesel, né? Nós temos o biodiesel também, que tem sido uma alternativa para reduzir aí os custos dos transportes dos alimentos, né, das lavouras para as grandes cidades. Então, com esse aumento de combustível, do diesel principalmente, o transporte acaba ficando mais caro, Ana Paula. Então, por isso que impacta também diretamente na mesa do consumidor, né? Além de outros tipos de artigos de consumo também, que são derivados, né, do petróleo, né? Então, o petróleo, ele além de fornecer ali o combustível final, né, é o motor do mundo, né? Nós também temos a questão de muitos artigos de uso que nós nem imaginamos que tenha a presença de petróleo também ali, né, algum resíduo ali dessa matéria-prima. Então, de fato, hoje nós podemos encarar aí essa guerra do Irã e do Iraque como algo que tem sido temerário, né, não só para toda a população mundial, mas como nós falamos, está sendo sentido o impacto na mesa dos brasileiros também. Eu quero falar um pouco sobre a economia no Oriente Médio. A economia do Oriente Médio ela é marcada por uma forte dependência do petróleo e gás natural. Países como a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados dos Árabes Unidos têm grandes reservas e eles são membros da OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, né? Inclusive, recentemente, ano passado, em 2025, o Brasil, que também tem uma ótima produção aí de petróleo, né, passou a integrar essa organização, que é a OPEP. Isso foi um marco aí na economia do Brasil também. Uma matéria da CNN divulgou que antes da guerra de Israel contra o Irã, iniciada em fevereiro deste ano, passava em média 150 navios por dia no estreito. E atualmente passam menos de 30 navios por dia. Então, de fato, Ana Paula, a pergunta que fica é: esse estreito está aberto, esse estreito está fechado? E especialistas em economia, né, no mundo que estão acompanhando os resultados dessa guerra, assim como foi falado na chamada aí no vídeo da matéria, a guerra ela traz impactos, né, muito grandes em várias questões, né, não só na economia, mas como foi falado ali, agrava a fome. Por quê? Por esse estreito também leva ali, por onde transporta, países que dependem de importação de alimentos, acabam não tendo esse alimento chegando nesses países. Então a fome se agrava. Então a crise alimentar em alguns países do Oriente Médio, de fato, está no nível assim, avassalador, né? Está devastador aquela região lá com relação a essa questão da fome. E eu quero falar com você, Ana Paula, sobre essa questão. Com tanta preocupação no mundo, né? Com a abertura, fechamento dessa importante rota marítima, você tem algum conselho que você poderia dar hoje, né, para os nossos telespectadores, o brasileiro em geral e até mesmo outras pessoas que possam estar nos assistindo aí em outros lugares do mundo? O conselho é a palavra, né? Quando a gente fala a respeito de como proceder, a gente tem que se reportar à palavra. E aí a gente vai lembrar daquela passagem lá de Êxodo 16:4, muito conhecida, que no meio do deserto, Deus ele providenciava o maná,
diário, alimento diário para que o seu povo não ficasse na situação de fome, né? Então, você que está nos ouvindo, saiba que o Senhor é aquele que irá providenciar o pão de cada dia, mesmo em meio às dificuldades e à escassez. O Senhor é aquele que nos dá a provisão, né? A Bíblia diz, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais Ele não nos fará, não é verdade? O Senhor cuida de tudo, Ele também vai cuidar dos seus filhos. E também temos a questão também falando da fome, né? Que isso já aconteceu no mundo. E a gente vai lembrar da história de José, né, Alan? José, muito bem que lembrado. teve foi dado ali a incumbência dele estar como governador do Egito. E foi dado também ali uma visão que teria 7 anos de escassez, de fome, que o mundo iria sofrer. E durante esse período, Deus dá uma estratégia a José e faz com que ele armazene, né, os alimentos que eram necessários para que ele pudesse alimentar as pessoas. Então, faltou para muitas pessoas, mas ali, debaixo, né, da providência do Senhor, sob a administração ali de José, não houve falta de alimento. Base bíblica, Gênesis 41:53, fica para sua meditação. É verdade. José recebeu uma estratégia ali direta de Deus, né? Foi um governador muito estratégico. Então, nesse período em que ele, em sonho ali, né, teve a revelação de que viria um período muito longo de fome de nível global naquela época, né? Todas as nações do mundo existentes naquele tempo sofreria muito, né, por 7 anos de fome. E José ali, com a sua estratégia, um governo estratégico, né, um governo que recebe uma estratégia de Deus, isso fica também para meditação, né, nessa noite. Um governo, né, um governante que governa sobre a direção de Deus, ele recebe estratégia para proteger o seu povo. E não só proteger o seu povo, José também armazenando grãos durante o tempo em que tinha ali a parte onde a bonança, né, onde não faltava nada. Essa estratégia de Deus foi diretamente para José armazenar grãos. E no tempo da escassez, o que ele fez com esses grãos, Ana Paula? Ele pega esses grãos e começa a negociar com vários outros países. Pessoas de outros países chegavam ao Egito e pediam lá, por favor, estamos morrendo de fome. E José ali trocava grãos por gado, trocava grãos até mesmo por mão de obra, né? Então, muitas nações se tornaram escravos do Egito por conta dessa estratégia que foi dada a José e ele obedeceu. Então fica essa, como você falou, Ana Paula, essa questão de memorizar essa história, que é muito importante. A gente tem visto a fome se alastrar pelo mundo e é importante a gente confiar na provisão do Senhor, não é isso? Verdade, Alan. Vamos para a próxima matéria? Vamos à segunda matéria. Igreja na República Democrática no Congo transforma luto em celebração. Em 2023, as Forças Democráticas Aliadas plantaram explosivos contra a 8ª Igreja, CEPAC, na cidade de Kassindi, que levaram à morte de 15 pessoas e deixaram outras 70 seriamente feridas. Depois de 3 anos, após essa terrível ação, a igreja decidiu transformar essa experiência de luto em resiliência, esperança e gratidão. A data este ano foi marcada por um seminário de treinamento que teve como tema Enfrentando a Perseguição, baseado no texto de 1 Pedro 4, 12 a 16. O ponto alto da comemoração deste ano foi o culto de ação de graças, marcado pelo batismo de 8 novos cristãos, dedicado a 13 membros e 4 diáconos para diferentes ministérios na igreja e a abertura de 3 novos pontos cristãos na cidade de Kassindi. 3 anos atrás, terroristas islâmicos bombardearam a nossa igreja enquanto adoradores estavam orando. Para nós, é uma grande vitória ver que o Evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado, comenta o pastor. Pode colocar, por gentileza, a imagem? Você vai ver a imagem em que está o povo reunido, o povo da igreja ali reunido. Então, assim, é muito interessante nós nos atentarmos e observarmos
quando os corações são verdadeiramente convertidos a Cristo, pode acontecer o que for, né, Alain? A igreja permanecerá de pé. O objetivo ali desse atentado era para acabar com a propagação do evangelho. Porém, a igreja se manteve firme, inabalável. E 3 novos pontos ali na cidade foram abertos. Aí eu vou lembrar da Bíblia, que fala que o homem que constrói a casa sobre a areia, os ventos sopram e a casa vai a ruínas. Mas aquele que constrói a casa sobre a rocha, pode acontecer o que for, a casa ficará de pé. Ou seja, aquele que ama e obedece à palavra de Deus, ele permanece firme, inabalável. E assim, eu vejo esses nossos irmãos como verdadeiramente exemplos. Por quê? Porque nós aqui do Brasil, nós não passamos por esse tipo de perseguição. Na verdade, a gente nem sofre perseguição, né, irmãos? A gente tem a liberdade de adorar o Senhor, de pregar, não é verdade? Lá, eles são mortos, como a gente pode ver, eles estavam reunidos ali adorando ao Senhor. E às vezes as pessoas podem se questionar, poxa, mas eu estava adorando ao Senhor e eles vieram aqui para fazer isso, por que nós estamos passando por isso? Às vezes a gente questiona a Deus por coisas tão pequenas e banais. A gente coloca em dúvida se Deus está conosco por coisas tão pequenas. Eu quero trazer você à reflexão. Os nossos irmãos sofreram um atentado terrível, onde teve 15 mortes, e eles continuam adorando ao Senhor com vigor, comemorando depois de 3 anos que eles estavam ali, que eles não foram parados. Aí a gente lembra até daquela canção, né, que diz que a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E às vezes por coisas pequenas nós desistimos, irmãos, não podemos retroceder. Isso é muito sério. E eu vou pedir para soltar outra imagem também. Assim, a Bíblia fala... O que a Bíblia fala, irmãos? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Uns dizem, não vamos passar pela grande tribulação, outros falam, vão passar. A realidade é que a Bíblia diz que nós precisamos perseverar. Se nós precisamos perseverar até o fim é porque vai vir tribulação e nós vamos ter que estar preparados, fincados na rocha, irmãos. Então, assim, soltou a imagem? Aí aqui nós vamos ver a imagem de um coral de mulheres ali festejando nesse culto, nessa celebração. E aí tem um cântico que diz assim na matéria, né, que essa matéria foi tirada do Portas Abertas, diz: Igreja, cante com alegria, vamos celebrar, o inimigo foi derrotado, o Senhor Jesus venceu a guerra. Louve a Ele, vamos louvá-lo com alegria. O Senhor Jesus venceu a guerra. Quem é a rocha? A rocha é Jesus, a rocha é Cristo. A igreja canta durante o culto de celebração. E aqui vou deixar 2 testemunhos, tá? De mulheres dessas que estavam aí dançando na imagem que vocês puderam ver. Uma dizia assim: acabei de ser consagrada a evangelista. Não estou com medo ou preocupada. Não há nada que possa me preocupar, mesmo se os inimigos do cristianismo vierem. Não estou com medo. Continuarei a espalhar as boas novas de Deus para todas as pessoas que eu encontrar, dizendo que Jesus é o Salvador. Gente, que coisa linda. Outra mulher diz assim, outra mulher que foi batizada nas águas diz assim: estou tão feliz, é uma bênção excepcional ser batizada. Esta é a minha primeira vez participando da Santa Ceia. Eu me sinto confortável, eu me sinto recebida por Deus e por seus servos. Sinto que estou nas mãos de Deus. Então, assim, coisa linda, gente. E o texto, né, que foi aí a base para esse momento de ação de graças, que é primeiro a Pedro 4, 12 a 16, que diz: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo, ou seja, fora do comum, estavam ali adorando ao Senhor no templo e de repente foram bombardeados. Pelo contrário, alegre-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, é sofrer pelo nome de Cristo.
para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. A glória de Deus foi revelada na perseverança dos nossos irmãos, gente. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por assassinato, não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Ou seja, esse tipo de sofrimento aí é outro que a gente não está falando. Que você não venha sofrer pela consequência do pecado, mas que você venha sofrer pelo nome de Cristo, por não negar a Cristo até o fim. Como eu falei, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. É forte, né? É forte, né, Alan? Tudo isso que foi descrito, assim, nosso objetivo, além de levar aqui notícias, né, do Brasil e do mundo, é a nossa proposta, mas também trazer reflexão a você que está em casa. Você que já professa o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Mas também aqueles que ainda estão na dúvida de quem é esse Jesus Cristo. Lembre do que foi falado aqui, né? Um testemunho de uma mulher que há 3 anos atrás teve a sua igreja bombardeada e ela diz que nada, nenhum inimigo poderá parar, né? Poderá paralisar aquele povo ali de professar que Jesus é o Salvador para aqueles que não o conhecem, né? E assim, esse texto de 1 Pedro, que você citou, Ana Paula, ele traz uma reflexão seguinte, né? O texto expressa a questão do contentamento pela perseguição, né? Se de fato essa igreja que nós vimos nessa matéria, não resta dúvida, né? Que é verdadeiramente a igreja que o Senhor forjou através dos seus discípulos, né? É a igreja que o Senhor espera que nós sejamos aqui no Brasil. E como você falou, nós não temos muita perseguição aqui, né? Esse tipo de perseguição nós não temos. Não. Hoje a gente ainda tem uma perseguição velada no Brasil, né? Essa perseguição, ela acontece até de forma pública, né? Se a gente observar, por exemplo, foi tema recentemente, inclusive de uma decisão no STF, a respeito da proibição ou não da expressão da fé pública, né, evangélica, né, cristã, por exemplo, nas escolas públicas ou privadas. Então, isso foi parar lá no STF. E o STF decidiu o seguinte: não, tudo bem, pode se reunir, desde que não seja praticado o proselitismo. O que é o proselitismo? É o discipulado. Então, você pode expressar sua fé, pode reunir ali um grupo de jovens para tocar seu violão, entoar cânticos ali, né, ao Deus que ele crê como o Deus salvador da vida deles, mas de maneira nenhuma, né, expressar esse proselitismo, né? Não pode deixar claro, né, porque nós vivemos, o Brasil é um estado laico, né? Para quem não sabe aí que está nos assistindo, o estado laico é um estado que não tem uma religião oficial, certo? Então nós não podemos impor, né, o cristianismo, o evangelho de Cristo às pessoas, até porque nós temos um público cristão marcado inclusive pela cultura de intolerância às outras crenças, né? Lembrei agora de uma notícia recente que eu vi hoje, Ana Paula, salvo engano, não lembro se foi Ceará, foi algum estado do Nordeste, onde um centro de quimbanda, né, erigiu ali uma estátua ali, né, do Deus que eles crêem ali, né, não sei se Baphomet ou algo desse sentido aí, mas era uma figura demoníaca ali dentro da crença, né, e essa matéria dizia o seguinte, que inclusive chamava ali uma estátua do demônio, né, não sou falando, a matéria dizia. E aquela cidade ali, aquela pequena cidade do interior, ela se revoltou de tal forma, né, por ser maioria professar a fé cristã, que isso foi parar onde? Foi parar na prefeitura. Então foi feito um abaixo-assinado para que aquela estátua com mais de 3 metros de altura fosse retirada. Então o questionamento foi: até onde a intolerância religiosa ela pode ser aceita? Então nós, como cristãos também, nós temos que entender o seguinte: o Estado é laico.
Não temos a nossa fé em Cristo Jesus como uma fé oficial do nosso país no Brasil. Então tem que haver esse respeito, porque a perseguição ela está entrando por esse canal. Quando a gente, de fato, perde essa noção do que é direito e do que não é direito, é onde começa a perseguição ao cristianismo aqui no Brasil aparecer. Apareceu nas escolas, quando quiseram se reunir, manifestar ali, né, a cultura ali, né, de Cristo ali para outras pessoas participarem, e isso já gerou muitos conflitos que foi parar nos tribunais. Então, vamos nos atentar para essa questão. Falar sim de Jesus Cristo, mas claro, sem violar, principalmente sem violar os direitos constitucionais do nosso país. Correto? Concorda comigo, Ana Paula? Sim, Alan. Concorda, né? Vamos para a próxima matéria? Vamos para a terceira matéria. A terceira matéria dessa noite, ela vai falar a respeito, né, dos bilionários que querem fazer um seguro contra o apocalipse, né? E quando eu li essa matéria, passou diversas coisas na minha mente. Como é que se faz um seguro contra o apocalipse? Bilionários, né, em alguns lugares do mundo, alguns famosos, conhecidos aí, né, das nossas redes sociais, eles estão aí preparando um lugar na Terra, né, onde eles estão criando um complexo de bunkers enorme, de bilhões de dólares, para poder se refugiar de um possível apocalipse que se aproxima, né? Então a gente percebe que pessoas, né, de alta patente na sociedade mundial aí, né, pessoas bilionárias com muito conhecimento, que trouxeram ferramentas que transformaram, né, a tecnologia no mundo, essas pessoas estão preocupadas com o apocalipse, né, com algum evento apocalipse de ordem mundial que vai trazer aí até mesmo a extinção da humanidade. Eles acreditam numa questão tecnológica, né? Então, alguma coisa da área tecnológica capaz de dizimar a humanidade. E o interessante é que eles mesmos, né, participam da criação dessa tecnologia e do avanço dela. Então, a matéria, eu queria chamar agora no vídeo um trecho dessa matéria para que a gente possa ter conhecimento do que está acontecendo em relação a esses bilionários, quais são aí as suas ideias em relação à criação aí dessa cidade dos bunkers. E aí na matéria a gente pode ver aí um pouco da chamada em relação à criação desses bunkers, né? Parece coisa de ficção científica. Eu lembro de uma série, inclusive, que eu assisti recentemente, que falava justamente isso. Então, é a ficção hoje sendo, né, transformada em realidade. Bilionários como o Zuckerberg, né, que é o Mark Zuckerberg, e também ali Reid Hoffman também, que é o cofundador da LinkedIn. Esses bilionários estão diretamente envolvidos na criação dessa cidade aí fortificada com bunkers, né? Essa cidade ela tem uma estimativa aí de mais de 270 milhões, né, de reais ali, e podendo chegar aí à criação, né, com várias tecnologias a mais de $1 bilhão, perdão, falei em reais, mas são bilhões, milhões e bilhões de dólares, né? Então, uma reportagem da revista Wired relata o seguinte: o dono da Meta, Mark Zuckerberg, estaria gastando até $270 milhões em uma fortificação com suprimento próprio de energia e de comida em um terreno equivalente a uns 800 campos de futebol na ilha havaiana de Kauai. Lugares como Havaí e Nova Zelândia estão sendo alvo aí da construção desses bunkers subterrâneos e esses complexos de alta segurança, né? E também muito luxuosos também, como podem assistir aí nas imagens aí, tem muito luxo envolvido, né? E a pergunta que fica é o seguinte: o que eles tanto temem, né? Eles temem guerra, eles temem pandemias, eles temem crises climáticas? Fica essa pergunta: o que esses bilionários tanto temem para investir tantos bilhões de dólares na criação dessas construções, né, subterrâneas que, na visão deles, vai proteger eles aí de um evento apocalíptico, né?
E para se proteger contra essa ameaça, esses ricaços aí, Ana Paula, eles pagam aí por uma média de 180 metros quadrados a partir de 11 milhões de dólares, né? É muito dinheiro, né? Deus. E Apocalipse fala, né, um pouco dessa questão, Sim. Que eu queria até que você trouxesse, Ana, sobre a ira de Deus que será derramada sobre toda a face da terra. Sim. Porque a pergunta é, os bilionários querem se proteger de um apocalipse, mas é possível, Ana Paula, se proteger dos eventos apocalípticos que vão partir diretamente dos céus e não da tecnologia? Não tem como, Alan. Eles buscam meios para se proteger dessas ameaças tecnológicas, mas não tem como nós nos proteger. Eles não têm como se protegerem da ira de Deus que virá, né? No grande dia do juízo. Apocalipse 16 fala sobre o derramamento das 7 taças da ira de Deus que virão sobre a terra, representando aí os julgamentos finais. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, dessas taças. A primeira taça, úlceras malignas. Verdade, úlceras malignas. Úlceras malignas são ferimentos, né, graves, né, chagas. Na verdade, essas 7 taças aí, elas vão se comparar ali às 7 pragas do Egito também, né? Exatamente, eu estava aqui lembrando justamente disso. Uma alusão ali às 7 pragas. Mas também, o interessante é que quando a gente faz a leitura, né, de Apocalipse desse texto, a direção, né, da ira de Deus sendo derramada não é sobre o povo santo, não é sobre o povo que foi salvo, que aceitou ali, né, a marca de Cristo durante a vida, que perseverou, como você falou, Ana Paula, mas é sobre aqueles que rejeitaram a Deus. E aí poderia esses bilionários, rejeitando a Deus, né, se esconder da ira do Senhor? Posso falar as outras, Alan? Claro. Segunda taça, mar em sangue. Como você falou também, nos lembra aí das pragas que vieram sobre o Egito. Sim. Terceira taça, rio e fontes em sangue. Quarta taça, calor intenso. Quinta, trevas sobre o trono do anticristo. Sexta, secamento do rio Eufrates. E a sétima, catástrofes globais. Catástrofes globais. Essa segunda taça, por exemplo, aí, né, mar em sangue aí, já vai indicar aí a mortandade, né, de todos os animais marinhos, né? Então já é um tempo aí que a gente acredita que a Igreja de Cristo ela já não vai estar mais aqui, já vai ter passado, né, a grande tribulação. Alguns acreditam que não. Vai ser um tempo, né, a Bíblia relata também, a gente acredita que vai ser um tempo que talvez ali vai haver também um tempo de arrependimento. Esses rios e fontes em sangue também vai também fazer remissão aí a secagem aí a morte, né, verdadeiramente, de todas as fontes de águas doces, né, águas naturais aí, trevas sobre o trono do anticristo, o secamento do rio Eufrates. Calor intenso. Exatamente. O secamento do rio Eufrates, ele é interessante, né, porque o rio Eufrates, ele tem alguns países ali que dependem diretamente do fornecimento de água desse rio, né? Turquia, Síria e Iraque também, Paula, são países que são extremamente dependentes hoje desse rio, né? Eles dependem das águas do rio Eufrates para a questão de lavoura, né? E a falta de água, a secagem desse rio vai, inclusive, e já está impactando em relação à questão da crise alimentar, na lavoura lá, na produção de alimentos lá desses países. Inclusive, eu estive lendo uma matéria também a respeito do rio Eufrates, que diz que até tem uma projeção que até 2040, está pertinho, né? Logo ali, 2040, está bem perto, né? Poucos anos aí à frente, a gente vai ter praticamente isso, segundo essa projeção de estudiosos, quase que a totalidade da secagem desse rio Eufrates. Então, assim, olhando para o cenário do que está acontecendo, a volta de Cristo está perto, está longe? Não está favorável. Está mais perto do que imaginávamos, né? Que o Senhor venha. Exatamente, porque todas as questões aí apocalípticas, palavra difícil, né? Que a Bíblia revela, elas estão se cumprindo, né? Em escala global. Uhum. E isso aí de fato, tem apontado para um tempo do fim, né? E a gente tem que ficar de olho nesses eventos, temos que ficar
vigilantes, né? Vigilantes, orando, mas vigilantes também. O dia do Senhor virá como ladrão. Exatamente. E assim, enquanto eles estão buscando os meios de se proteger dessa ameaça, né? Não tem como fugir, de fato, aí da ira do Senhor sobre toda a face da terra, não é mesmo, Ana Paula? Verdade, ela. Tem algum comentário que você queira colocar a respeito dessa questão? Algum texto que você tenha lembrado para trazer para a reflexão final? Não, Não? não. Então é isso. Então Por hoje é só. nós vamos ficar aqui por essa noite. Queremos desejar uma boa noite para todos vocês. Ótima noite, bom descanso.